A gente faz uma verdadeira alquimia dentro da gente, com os elementos que a gente aprende, com o conhecimento. E é desse lugar onde as mulheres não são colocadas numa única linha, porque é isso que cerceia a nossa potencialidade, a nossa intuição, a nossa percepção, é colocar a gente num único ponto e falar, agora você segue esse ponto aqui, vai ser mamãe, vai ser esposa, vai ser profissional, né? E a gente é tudo ao mesmo tempo, né? E a nossa percepção, ela vai muito além. E cada vez mais, Aiesa, eu vejo o meu trabalho, e tenho estudado muito por conta disso, porque os processamentos, né, da nossa mente vai ter que ser maiores, mais velozes. Então, você está falando da inteligência artificial. A gente também precisa aprender a processar. A gente já está ouvindo áudios 2 ponto, né, da velocidade. 2.0. Então, como fica a nossa estrutura da nossa mente quando você acelera? E como fica quando você quer parar e ficar no vazio? Essa química que a gente tem dentro do nosso cérebro, que vai para além disso, vai para a nossa percepção e para a nossa capacidade. Então, quando a gente Sim, quer colocar, e aí dá para entender, quando a gente vem para o online, a gente quer falar sobre tudo, né? A gente sim. quer falar sobre tudo. A Sil encontrou esse rótulo do TDAH, então um posicionamento muito coerente para toda a história de vida dela, e não só a visão do TDAH, tipo, exato, ela tem o CID, ela recebe o diagnóstico. Eu falei isso, quando eu recebi meu diagnóstico, se eu já não tivesse dado certo, eu ia achar que eu não ia dar certo nunca na vida. Porque o rótulo que eu recebi do diagnóstico é tipo, eu tenho problema de memória, eu tenho problema de visão, porque afeta a minha visão, eu tenho problema de Você é toda ferrada. concentração. Estou toda errada, toda errada. Eu já era trabalhada e a médica falando assim, você é muito compensada, né? Porque quem vê você não diz que você tem todo esse, né? Quando ela olhou o laudo. E aí a Sil escolheu se posicionar para esta mulher, recorte bem interessante, que é a mulher que recebe o diagnóstico, que já tem o diagnóstico TDAH, na maturidade, que é o que conecta com todo o trabalho que ela já vinha fazendo antes. E Então, com a minha quando área ela da viu duas coisas, psicopedagogia, que tem todos os recursos também que me ajuda a criar recursos novos para como essa mulher pode aprender melhor, como ela pode fazer as coisas, como ela pode se organizar, porque é única, né? Então, ela tem a história dela, ela tem os que eu chamo de ruídos sistêmicos dela, né? A aprendizagem dela, o que ela aprendeu a vir a ser quando ela acessa o TDAH e não é compreendida dentro da história dela. Então, é uma mulher que tem uma potência maravilhosa, mas que foi colocado como um defeito, né? Tem o defeito de fabricação, você veio com defeito, veio com transtorno. E aí, a palavra transtorno, Iesa, é muito forte, porque imagina a pessoa se denominar, eu tenho um transtorno, né? Quanta olha o carga peso desta palavra para as pessoas. para as pessoas. E assim, é como você falou, eu preciso falar do TDAH, porque ela está do outro lado ouvindo isso. Eu tenho o TDAH, né? Então, eu tenho o diagnóstico. Então, ela está ouvindo isso. Mas ela precisa saber que tem um monte de coisa aqui que, senão, ela vai se prender a esse diagnóstico e dar desculpas para ela mesma eu não consigo porque eu não tenho, e, na verdade, o que falta para ela realmente é saber integrar essas habilidades que ela tem, que ela vem com essa potência de informação, de absorver informação, mas saber organizar isso dentro dela de uma maneira que ela fica mais light, né? Porque é um turbilhão, não para, a cabeça não passa, a atenção não fica.
né? É um turbilhão dentro de si. Então, como que eu vou viver também o silêncio tão importante para a criação Sim. e conexão comigo? Como é que eu vou viver isso com a minha cabeça aqui? Né? E maturidade a gente quer isso, a gente quer essa conexão, quer esse olhar E é mais a espiritual, leveza, né? E a e essa leveza. leveza que eu lembro que era que você buscava tanto e encontrou nesse seu centro, e agora você pode multiplicar isso, porque tem uma forma replicável para que elas também tenham esse resultado. A Gladys até perguntou aqui, ó, o diagnóstico sempre limita e expande o avesso da essência, tipo, como se a sombra, pelo que eu estou entendendo aqui, o diagnóstico acaba despertando essa sombra, assim. O que que você acha? Então, eu acho que tem as duas vertentes. Para algumas pessoas é libertador, mas para outras realmente é um aprisionamento. Então, o Uhum, que existe uma coisa do entre isso, né? Entre uhum, não ter diagnóstico e ter diagnóstico, tem você e sua potência. Quer dizer, quais são as habilidades que você tem que foram colocadas como inadequadas que se você utilizar da maneira certa, é o seu poder. Para mim, por exemplo, na minha história de escola, a professora falava, cala a boca, você incomoda muito. Isso no primeiro ano. Eu era colocada no final da sala, porque eu perguntava muito. Eu queria saber das coisas. Então ela falava, cala a boca, você atrapalha muito. Você nunca vai ser nada na vida falando desse jeito. E a minha voz é a minha potência, minha linguagem. E aí entra a outra camada, fica quieta, você não pode falar do conhecimento. Quer dizer, eu não posso saber do conhecimento, eu não posso perguntar, e eu não posso falar do meu conhecimento. Quer dizer, como que eu vou vir aqui, assumir o meu lugar com essas travas? sim, Tanto sim. de vidas passadas como de vidas atuais também. Da Sim, que tudo que negação, existe, né, em outras vidas, a gente encontra a semente desse registro nessa vida. sim, Então, tá aqui, a tem gente não vai reflexo. parar lá na outra vida de bobeira. É tipo, aqui, agora, a gente está vivendo o reflexo disso. E aí a Sil conseguiu integrar, através dessa visão, entre ter diagnóstico e não ter. Tem pessoas que vão se limitar com o diagnóstico. Então, quando ela comunica, ela já comunica para quem que você aborda isso, Sil. Então, o que as pessoas geralmente encontram quando se fala de TDAH? Remédio. Sim. Ponto. Você vai Ou no psiquiatra, toma práticas remédio. terapeutas mais comportamentais, mas no outro nível que não o comportamental que a gente entra nas estruturas, nos níveis neurológicos, não numa base muito mais amplificada, né? Então, eu vou Uhum, treinar alguns comportamentos para você ter uma adequação, né? Então, vou adequar sim. esse comportamento. Lógico que tem profissionais que fazem trabalhos maravilhosos, libertadores, né? E a gente fala, mas fala de um lugar em respeito a todo o trabalho que já foi feito antes dentro dessa área. Sim, Mas o que eu trago é dentro desse sistêmico todas essas camadinhas que a gente está falando aqui, que é o que você falou que tem na minha história também, né? Então, essas camadas que a gente vai sobrepondo e que quando a gente quer saber onde a gente está, são tantas camadas que a gente se perde, né? Cadê onde que eu estou? No meio delas, né? Perdida no exatamente. meio delas. Então tem o olhar da psicopedagoga que entendeu como a mente funciona e como as pessoas aprendem. Tem o olhar da mentora sistêmica que vê de forma sistêmica como esses ruídos se instalaram através da própria família, porque e tem uma coisa bem interessante também que a Sil trouxe, que gente, o fruto não cai longe da árvore. Então, se você tem TDAH, antes de você, já havia pessoas na sua família que estavam lidando com isso e você internalizou, inclusive, a forma distorcida, Visto assim. porque antes não tinha terapia, de se lidar com isso. E é isso que você está replicando, esse padrão. E aí, a gente se sente muito culpada quando você replica um padrão,
né? Porque quando você começa a ter até uma certa consciência de que tem um padrão, você fala, de novo, eu estou fazendo isso, de novo. Nossa, na minha família tem isso, e ninguém associa o TDAH. É como eu falo, né? Como se fosse uma coisa separada, né? Que não tinha diagnóstico antes, começou agora. Tem um grupo de Começou agora, mas espera lá, quem são as outras pessoas do seu sistema que já tiveram o TDAH e como elas lidaram? E quais foram o reflexo na família que deixaram uma herança não só genética, mas uma herança de experiências, né, dentro desta família? Então, o Sim, padrão de comportamento de você, de como ser mãe, de como ser mulher, de como ser profissional, com o TDAH, né, porque pode estar sendo replicado pela, pela linhagem, né, linhagem das mulheres, ou o padrão dos homens, como são esses homens que não têm também a responsabilidade da família, que não traz o sustento, que tem álcool, que tem, né, as outras questões que são mais fortes dentro desse masculino. Quer dizer, é, são coisas que parecem, né, Isa, que estão totalmente desconectadas. E eu fui para o sistêmico, depois que eu vim da psicopedagogia, eu fui para o sistêmico. E já com as crianças, eu trabalhava com as famílias isso. E aí fechava o diagnóstico dos pais. sim, exatamente. E Porque como aí, essa mãe além educava disso, esse filho, sendo ela com TDAH, como é que ela educa o filho, que às vezes tem, também pode ter TDAH ou não? Como é sim, a reação dela, a frustração, a emoção? Como é que ela expõe isso para o filho, sim, externaliza isso? Se ela está desregulada, né, no sentido uhum, de desconectada deste TDAH como forma de potencialidade, ela está se achando errada, desorganizada, perdendo referências, sim, datas importantes do filho. sim, Então, quer dizer, ela se sim, sente uma péssima mãe. E onde que ela liga sim. isso com o TDAH? E aí aqui a gente vê a próxima camada que você trouxe também. Gente, e aí você vê todas essas camadas tão integradas na Sil que quando ela fala, é, faz sentido. Porque não é porque são tratadas, vamos botar assim, em caixinhas no mundo, que nós que conseguimos ver de uma visão mais ampla não podemos integrar. E, na verdade, essa é a nossa missão aqui, que se a gente está vendo de uma forma mais ampla, é justamente para a gente mostrar desse jeito único. E aí, uma outra coisa que assim, tinha muito desejo de integrar era a própria visão dela da espiritualidade a esse trabalho. Porque também já era, de alguma forma, no bastidor, a forma como ela enxergava. E aí, se eu queria que você trouxesse um pouco disso quando você fala das abas abertas e das dimensões, que eu acho que é tão única essa visão, que as pessoas. Na verdade, é assim: você integrou de uma forma única, mas quando as pessoas ouvirem, elas vão falar: gente, faz todo sentido, é óbvio que era isso. Porque a gente, né, o TDAH, ele assim, a pessoa com TDAH, ela vai abrindo um monte de aba, ela pensa sobre várias coisas dentro, da estrutura do cotidiano dela, né? Mas quando você está na maturidade, você está buscando também a sua espiritualidade, que você está buscando olhar e desenvolver melhor suas percepções, você também abre um trilhão de abas. E aí, quando você abre esse trilhão de abas, energeticamente, você fica muito mais frágil, porque quando você não sabe lidar. Então, você energeticamente se abre e abre sua percepção de uma forma que também vira um caos. Então, muitas pessoas acabam, às vezes, sendo medicadas, tomando medicação, porque não têm a compreensão de como são essas abas, como lidar com essas abas, né? Então, dentro da espiritualidade que nem a gente fala, não, o corpo é meu, eu tenho que ter o controle. Então, se eu Sim. também não tenho o Porque senão controle vira um próprio dreno energético, que não é energético, levado em consideração pela medicação.
Não? né? Porque a medicação até vai te colocando num lugar que quando, dependendo, tá, gente, aqui, tem Sim. casos e casos. Mas, por exemplo, eu sempre gostei de atender com a pessoa não medicada. Seja criança, eu sempre gostei de atender quando eu não estava com medicação. Por quê? Porque é muito mais fácil você olhar todo o poder dela porque não está abafado. Então, é onde a gente vê as possibilidades de qual instrumento que ela precisa. Dentro da nossa espiritualidade também, você vai abrindo tantas as suas percepções numa outra camada, que se você não tiver um controle, uma estrutura, você pensa que você pirou, né? Sim. Porque E são até como eu realidades, camadas de aprendi, realidades que você vai vendo, e aqui vamos trazer a física quântica, não uma linha temporal, né? Não tem presente, passado e futuro, tem, são sim, várias camadas são de várias realidade camadas ao acontecendo mesmo tempo. simultaneamente. E quando você Sim. começa a ver tudo isso, como é que fica essas abinhas abertas aqui, se você não conseguiu nem controlar aqui? Então, a nossa evolução é para lá que a gente vai. A gente vai precisar lidar com muita informação, muitas camadas. E com o tempo, isso não vai ser um quesito somente da pessoa com déficit de atenção. Acho que essas pessoas vêm para nos mostrar o caminho de como vai Sim. ser lá no futuro. A nova velocidade no planeta, A porque a nova frequência do velocidade. planeta está mudando. Agora, as que estão despertas, se não tiverem ferramentas para lidar com o seu próprio processo de despertar, vão sentir que são loucas, porque eu senti, vão Total. sentir que estão perdendo, tem uma nuvem mental que está vindo, tem uma, e isso gera confusão, tem desgaste energético e físico. Eu sentia Demais. fisicamente, não é frescura, Porque sabe? É desalinha os seus físico, o chakras. corpo não dá conta, Nós temos os exato. 7 corpos, as dificuldades, elas permeiam os 7 corpos. Então, quando eu olho e faço o olhar, né, da minha mentorada, eu olho também isso. Como está esse alinhamento energético? E como uma alteração de comportamento ajuda a alinhar. Então, isso para ela é Sim, ouro. Se ela entende isso, ela fala: Nossa, eu estou me desalinhando, deixa eu voltar. Qual é o foco? Qual que é o meu ritual, né? Que ritual que eu vou estabelecer ali para mim? E como eu chamo de ritual, é só uma forma, qual é a técnica? Pode substituir o nome ritual por técnica. sim. Eu gosto de ritual porque ele é muito é do interno para o externo. Então, quando essa mulher encontra este lugar nela, ela faz, às vezes o ritual dela é, tá bom, vou ancorar aqui toda vez que eu pegar o cafezinho, agora eu vou ter um tipo de foco, vou ter uma representação para mim, né? Então, é onde eu Sim, fico antenada, é onde eu vou segurar para eu manter o foco. Eu posso fazer do cafezinho esse meu ritual, para ter um foco, sim, para eu estar aqui falando com você. Enquanto eu estou segurando, eu sei que eu estou exatamente. tendo foco. Quer dizer, não é o que eu coloquei aqui. Então, que Sim, fez sentido para mim. Por isso, quando a gente entende o que é dentro de nós, a nossa estrutura, como eu falo, a estrutura de referência, né, que está desatualizada porque foi colocado como tem que conter o TDAH, como você precisa pôr a sua atenção, porque você é desatenta, você é desorganizada. Mas qual é o seu ritual de organizar? Para você tá bom isso? tipo, ninguém ensinou na escola. Como? Não, escola tem aquela Escola coisa, entra não, a naquele escola é ritmo, porque isso é bom para mim, porque eu não sei lidar com diversidades. Então, põe todo mundo na mesma exatamente, régua, porque é mais fácil. Eu não lido com a diversidade. exatamente. Consigo fazer e não me sentir equivocada em nada do que eu estou trazendo, né? Que eu poderia barrar assim, nossa, mas eu vou falar do sistêmico, do ancestral, por uma coisa que é biológica, né? Ó, é orgânica. Então, e a gente não vive só disso. Nossa, eu sou orgânica também, eu preciso de vitamina, meu corpo, mas não tem só isso, Uhum, né? Então, essa sim, integração é linda e o
põe 13 aí de milhões de alegrias, de células vibrantes, de reconexão, porque é isso que gera, né? E a ambição, ela tem que vir, sim, a IESA, e cada vez mais é importante a gente reafirmar isso, porque a materialização é a possibilidade de um despertar muito maior, né? Porque quando a gente tem, isso eu estava falando com uma cliente minha hoje, quando você tem esse lado, você pode fazer no mundo material mais coisas. Você pode expandir o seu trabalho para além, né? Então, a prosperidade, Você a sai ambição tem que estar. subsistência e da necessidade de sobrevivência, que é tão instintiva, para a, a Eu multiplicação falo de que a riqueza. geração passada esse foi o tema da geração passada. O tema da geração atual é saber realmente lidar com sabedoria com muito. Não é mais sobre escassez, é a sabedoria com muito. E é para lá que a gente está indo, com muito, É, muito de tudo, né? é Gratidão. muito bom. Muito grata, Gente, assim, obrigada. uma honra mesmo. Beijo. Amei estar aqui. Vou pedir para você